Salve, salve galera! Aqui é Marcelo Araújo do canal Os Brandões Oficial. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vem comigo, roda a vinheta aí. Salve, salve galera! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você. Não sei a hora que vocês irão assistir esse vídeo aqui no canal Os Brandões Oficial. Sejam bem-vindos, tá bom? Desde já, cumprimentar todos vocês e dar boas-vindas para vocês, tá bom? E graça e paz para todos vocês. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Me chamo Marcelo Araújo. Para quem não sabe, estamos maratonando as Escrituras Sagradas. E a Bíblia, o qual estou manuseando, essa aqui é a fonte. Estou aqui com vocês. Bíblia de Estudo Plenitude. E estamos maratonando o livro de 1 Samuel. Né? Estamos viajando na história. Eu estou ficando maravilhado porque faz tempo que eu li as Escrituras. E relendo outra vez, nossa, a gente descobre coisas que a gente esqueceu. A gente viaja, né? Viaja no assunto, na história e reconhece lá e começa a relembrar e aprender os momentos do povo de Israel, o povo de Jerusalém, a saída do povo lá do Egito, da escravidão. Eles eram escravos no Egito, o faraó forçavam eles como escravo lá, até Deus levantar levantar Moisés e Arão e retirar aquele povo. E hoje, de Gênesis até 1 Samuel, e o povo já na terra prometida, e já estamos já próximos já de ver a guerra ali entre o Saul contra Davi. E Davi vai ser oficialmente rei de Israel. E a gente estamos descobrindo mais ainda. É gostoso, é demais a história do rei Davi. Aqui na história de 1 Samuel. Samuel, para quem não sabe, filho de Ana. Ele foi prometido porque Ana era estéril, não podia ter filho. Ela pediu para Deus, clamou ao Senhor, que se Deus desse o primeiro filho para ela entregaria na casa do Senhor, para que ele servisse na casa do Senhor até a velhice dele. E ele era profeta e juiz de Israel. E graças a Deus, que história linda e maravilhosa, né? Hoje é segunda-feira. Hoje é dia 9 de janeiro de 2022. Ou 2022. Meu Deus do céu. 2023, Marcelo. Hoje é dia 9 de janeiro de 2023, ó. Meu Deus do céu. Eita, cabecinha. Tô viajando na maionese, né? É isso aí. Então é dia 9, segunda-feira, 9 de janeiro de 2023. E aí? Fizeram oração antes de levantar da cama? Criaram o hábito de orar a Deus? Isso mesmo, orem a Deus sim, tá bom? A gente precisa de Deus, essa nação brasileira precisa de Deus. Nós precisamos de Deus, nós precisamos do Senhor. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo, tá bom? A gente temos que orar por todos, uns pelos outros, assim como diz o mandamento do Senhor. Orar, amai o próximo como a si mesmo, tá bom? Orar sim por Jerusalém, por Israel, que Deus abençoe Jerusalém, Israel, abençoe todas as nações, principalmente a nação brasileira, né? Que nós precisamos de Deus. Precisamos urgentemente que o Senhor nos guarde e nos proteja. Não é verdade? Então, faça a oração. Não levante da cama antes de orar a Deus. Colocar a tua vida, a vida da tua família, dos teus amigos, a família de todos nas mãos do Senhor. Tá bom? Graças a Deus. E você que perdeu o ente querido, que Deus venha consolar e confortar o teu coração, tá bom? Que Deus conforte o coração de todas as famílias que estão tristes, estão magoados porque perdeu
alguém da família, mas fique em paz. Perdeu algum amigo, né? Perdeu algum colega? Fique em paz, porque Jesus prometeu lá em João 14, verso 1 ao 4, que ele iria vir buscar. Ele iria para o Pai, preparar lugar e depois iria vir buscar. Não se preocupe, todos que estão partindo é que o Senhor Jesus está vindo buscar para morar com Ele, para morar com Deus, nas moradas que Ele já preparou lugar, tá bom? Fique em paz, porque queira eu, queira você, não, um dia a gente iremos partir. Jesus virá também vir nos buscar. E Ele prometeu, e eu vou ler rapidamente, que Ele prometeu lá em João 14, ó. João 14, do verso 1 ao 4, eu vou estar lendo para vocês o que Jesus, nosso Senhor, prometeu para nós. Ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Graças a Deus. É João 14, verso 1 ao 4. Então, quer dizer, um dia iremos partir, porque nós somos peregrinos nessa terra, nesse mundo. Nós não somos daqui, tá bom? Então, fique em paz, tá bom? Que o Senhor console e conforte o coração de cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe. Vamos maratonar? Antes de maratonar, eu já faço aquele convite, né? Aquele convite marotinho. Inscreva-se aqui no canal, você que não é inscrito ainda, pode se inscrever, tá bom? Deixe seu like, tá ok? Deixe seu like aí. Aproveite para ativar o sininho para receber notificações de mais vídeo. Compartilhe os vídeos para ajudar a gente nessa força moral. E também me siga no Instagram. Tá bom? Me siga no Instagram. Deixe nos comentários. Tá gostando ou não? Deixe nos comentários. E outra, visita a minha página no Facebook. Aqui, tá bom? E a gente estamos no Twitter. @Prodões3. @Prodões3. Twitter. Tá bom? E a campanha continua. #YouTube. Monetiza o nosso canal. Dá essa força pra gente, essa moral pra nós. Tá bom? A gente melhorar qualidade, ter condições para entregar o melhor vídeo para meus inscritos, que são muitos abençoados. Que Deus vos abençoe a todos e toda a equipe do YouTube, tá bom? #YouTube monetiza o nosso canal. Então vamos começar, então. Vamos maratonar. Foi para isso que eu vim aqui. Foi para isso que estou aqui na plataforma do YouTube junto com vocês. Bora maratonar, então? Então vamos. Então vamos começar a maratonar. 1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo 21, do versos 1 ao versos 15. O título diz assim: Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque. Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. E Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi. E disse-lhe: Por que vem só? E ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei me encomendou com um negócio e me disse: Ninguém saiba deste negócio pelo qual eu te enviei, e o qual te ordenei. Quanto aos jovens, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens a mão, dai-me 5 pães na minha mão, ou que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado. Se ao menos os jovens se abstiveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, em boa fé, as mulheres se nos vedaram desde ontem e anteontem, quando eu saí, o corpo dos jovens também era santo. Em alguma maneira é pão comum, quanto mais que hoje se santificará outro no corpo. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição,
que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente, no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali, naquele dia, um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: não tens aqui a mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe a mão, nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que ela aqui está, envolta no pano detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante, dai-me. Título: Davi foge para Aquis, rei de Gate. Davi foge para Aquis, rei de Gate. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul. E veio Aquis, rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e se fez como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas do portal e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco, porque me trouxeste a mim. Faltam-me a mim doidos para que trouxesses este que fizeste doidice diante de mim? Deste entrar na minha casa. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 23. O título diz assim: Davi esconde-se na caverna de Adulão. Davi esconde-se na caverna de Adulão. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E o viram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostosos. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saibam o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Título: Saul mata todos os sacerdotes de Nob. Saul mata todos os sacerdotes de Nob. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos também o filho de Jessé, a todos vós terras e vinhas, e fazer a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim, e ninguém há que me dê aviso de que meus filhos têm feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa de mim e me participe, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg:
o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse ao filho de Jessé: Vi ver a Nobe e Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele o Senhor. Ele deu mantimento e lhe deu também espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, o sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, e aos sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim e armasse ciladas, como se vê neste dia? E respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Comecei, porventura, hoje a consultar por ele? A Deus, longe de mim tal, não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito nem pouco. Porém o rei disse: Aimeleque morrerá certamente, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda, que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra o sacerdote do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas, passou a fio de espada. Título: Abiatar, um dos sacerdotes, escapa e vai ter com Davi. Abiatar, um dos sacerdotes, escapa e vai ter com Davi. Porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu, naquele dia, que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de meu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estará salvo comigo. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 29. O título diz assim: Davi livra Keila. Davi livra Keila. E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e o ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai, e o ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais ainda Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila desceu com o éfode na mão, e foi anunciando
a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul, quando mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descessem a Keila, para cercar Davi e os seus homens, sabendo, pois, Davi que Saul maquinava esse mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traz aqui o éfode. E disse Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul, como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregariam. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Título: Saul persegue Davi no deserto de Zif. Saul persegue Davi no deserto de Zif. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus, e disse-lhe: não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo. O segundo, que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes do bosque, no outeiro de Aquila, que está à mão direita de Gesimon? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme todo o desejo da tua alma. Por nós fica entregaremos nas mãos do rei. Então disse Saul: bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadeceste de mim. E depois diligenciai ainda mais, e sabei notai o lugar que frequenta, e quem o tenha visto ali, porque lhe foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde. E então voltai para mim com toda certeza, e irei convosco. E há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície à direita de Gesimon. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para lançar mão deles. Então veio o mensageiro a Saul, dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por esta razão aquele lugar se chamou Sela Amalecote.
E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de Engedi. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 24, do versos 1 ao versos 22. O título diz assim: Davi corta a orla do manto de Saul. Davi corta a orla do manto de Saul. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram, dizendo: Eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até os cumes das penhas das cabras monteses, e chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna. E entrou nela Saul, a cobrir seus pés, e Davi e os seus homens estavam ao lado da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e farás como te parecer bem a teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens e não lhe permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei meu senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porque a minha mão te poupou. Porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Olha, pois meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do teu manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti. Porém tu andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz os provérbios dos antigos, dos ímpios procedem piedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? Uma pulga? O Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: É esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul alçou a sua voz e chorou, e disse a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu me não mataste. Porque quem há que encontrando os seus inimigos, o deixaria ir por um bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora jura-me pelo Senhor que não
desarraigarás a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa. Porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 25, do versos 1 ao versos 44. O título diz assim: A morte de Samuel e a retirada de Davi para o deserto de Parã. A morte de Samuel e a retirada de Davi para o deserto de Parã. E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se juntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa, em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom, que tinha suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosquiando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 jovens, e disse aos jovens: Subi ao Carmelo, e ainda Nabal, perguntai em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: Paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus jovens, e eles te dirão: estes jovens, pois achem graça a teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, os teus servos e a Davi, teu filho, que achares a mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. Título: Nabal recusa dar víveres aos servos de Davi. Nabal recusa dar víveres aos servos de Davi. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, eu daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho, e voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo conforme todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo, de muro em redor, nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora e vê que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. Ele é um tal filho de Belial que não há quem lhe possa falar. Título: Abigail apazigua Davi. Abigail apazigua Davi. Então Abigail se apressou
E tomou 200 pães, e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus jovens: Ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montado num jumento, desceu pelo encoberto do monte. Eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi: Na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou, e tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, mesmo até o menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. E lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve a palavra da tua serva. Meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, a tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu senhor. E agora, esta é a bênção que trouxe a tua serva a meu senhor. Desse aos jovens que andam após as pisadas de meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor, porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus, porém a vida de teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda, e há de ser que, usando o Senhor com o meu senhor, conforme todo o bem que já tem tido de ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel, então, meu senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração, o sangue que sem causa derramasse, e derramaste aqui, nem tampouco o haver-se salvado meu senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Porque, na verdade, vive o Senhor, Deus de Israel, que me pediu que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. E vinda Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como um banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele. E ele, já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras. E se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu.
E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que pleiteou o pleito da minha afronta da mão de Nabal, e deteve o seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi e Abigail no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra. E disse: Eis aqui a tua serva, servirá de criada para lavar os pés do criado do meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou no jumento com suas 5 moças que seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Também tomou Davi a Ainoá de Jezreel, e também ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, do qual era de Galim. Glória a Deus. Graças a Deus, glória ao Senhor. Aí, mais 5 capítulos finalizados, graças a Deus. Eita, a gente viaja cada mais a gente vai se aprofundando na história, mais sabedoria e entendimento a gente vai recebendo de Deus, né? É muito gostoso. Se deixar, a gente termina a Bíblia toda num dia só, né? Mas é assim, ordem, decência, 5 e 5 capítulos, para que Deus venha guardando essas palavras no nosso coração, para que o Espírito Santo guarde, para que a gente, né, fique recordando, viaja e vai transformando, vai entrando na história, como a gente fica de camarote assistindo, vendo tudo, né, acontecer ali, como se nós estivesse lá e vendo tudo. Muito bom, né? É importante, porque a palavra de Deus é viva, né? A palavra é viva e eficaz, graças a Deus. Espero que vocês tenham gostado de maratonar comigo, tá bom? Aí, agora, espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Pra gente aprender e conhecer mais ainda a história de Davi, tá bom? Do rei Davi. Tá ficando bom, hein? Espero vocês, hein? Vou dar a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com nós, não só hoje, mas todos sempre, todos os dias da nossa vida. Que nós venha selar com amém, amém. Assim seja. E olhar para o Senhor e dizer: ora vem, Senhor Jesus, precisamos de Ti. Ajuda-nos, Senhor. Guarda, Senhor, nossas vidas. Guarda a nossa família, a nossa casa. E toma, Senhor, toma os governantes, toma o presidente, os prefeitos, os governadores, senadores, deputados, ministros do Brasil, Senhor, todos em Tuas mãos. Dá direção para cada um deles, para que nós venha ser guardados e protegidos por Ti, Senhor, para que a gente seja instrumentos do Senhor aqui na terra e nos guardar, nos esperar somente em Ti. Amém, Senhor. Obrigado por tudo. Glória a Deus. É isso aí, galera. Espero vocês no próximo vídeo. Conto com vocês. Tá bom? Ó, não vai faltar, hein? Vamos continuar maratonando. Tá bom? Deus abençoe. Tenha um começo de semana, né? Abençoado. Uma segunda-feira repleta de muita saúde, muita paz, muita bênção, muito Deus no coração, porque nós precisamos. O ser humano precisa de Deus no coração, precisa de paz. Precisamos de Deus. Temos que pedir socorro a Deus. Em nome de Jesus. Amém, né? Graças a Deus. Espero vocês, hein? Conto com vocês. Tchau, galera. Fui. Graça e paz para todos.